E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje o assunto é sobre Mahatma Gandhi, uma grande liderança política, um ativista em busca, lá na Índia, contra as leis injustas que os britânicos imprimiam na Índia. Então, Mahatma Gandhi fez um movimento de desobediência civil. O que significa essa desobediência civil? É um movimento que, inicialmente desenvolvido por Henry Thoreau, e depois outros personagens da história, como Rosa Parks, Martin Luther King também, relacionado à questão da luta contra o racismo, realizaram movimentos semelhantes a isso. Então, a desobediência civil, não obedecer às leis injustas que está dentro do seu país. Então, foi um movimento bem importante, mas Mahatma Gandhi, ele fez um movimento de não violência. E isso é muito importante, porque ele quis nos mostrar que a humanidade consegue objetivos, pode conseguir grandes objetivos, sem usar a violência. Então ele foi conhecido como a grande alma. Mahatma significa a grande alma. Por ser, então, essa pessoa especial, que conseguiu a adesão de várias pessoas em prol de objetivos muito importantes para a Índia, inclusive a própria independência da Índia, que estava sob o domínio britânico. Mas como que Gandhi conseguiu iniciar esse processo de mobilização? Ele mesmo sofreu violência. Numa viagem que ele fez de trem, ele estava na primeira classe do trem e foi convidado a se retirar. Mas ele, como uma pessoa, ele era advogado, ele se formou em direito, ele era uma pessoa que sabia as suas leis, sabia os seus direitos. Ele disse, não, isso não pode acontecer, eu tenho o direito de estar aqui na primeira classe. Mas os militares lá, a polícia, não aceitou e ele foi expulso do trem. Isso, então, aos poucos, ele começou a perceber que precisava realizar algumas coisas. Então, se uniu algumas lideranças, e depois o povo também aderiu, abraçou a causa. Outras situações que Mahatma Gandhi sofreu foi em relação à questão de um documento que os indianos tinham que portar dentro do seu próprio país, que diferenciavam. Os britânicos não precisavam usar esse documento, e sim os indianos. E, num determinado momento, aparece, inclusive no filme Gandhi, esta cena, Mahatma Gandhi, junto com outras lideranças políticas, colocando fogo, queimando ali os passes, os passaportes ali que eles tinham que portar. E os militares não aceitaram isso e imprimiram violência sobre Gandhi e sobre as outras lideranças políticas que o acompanhavam. E Gandhi foi preso junto com eles. Inclusive, Gandhi foi preso algumas vezes, mas ele dizia: os ingleses podem ter o meu cadáver, os ingleses podem imprimir a violência, mas não terão a minha obediência. Então esse era o grande foco, o grande objetivo do Gandhi, era justamente mostrar que a não violência e a desobediência civil, com isso, eles poderiam conquistar grandes objetivos. Também ocorreu vários boicotes em relação a produtos ingleses, como, por exemplo, roupas inglesas. Os indianos começaram a fabricar suas próprias roupas. O sal, houve a Marcha do Sal, onde Gandhi liderou essa marcha em direção ao litoral para fazer a retirada do sal e não mais depender do sal inglês. Então, houve várias situações, como, por exemplo, também greves de fome. Ele fez justamente porque havia focos de violência e Gandhi não queria. Não, nem por parte dos militares britânicos, nem por parte do povo. Então, aos poucos, ele fez essa greve de fome, começou as notícias de que ele estava com a sua saúde debilitada, se espalhou, e o povo, então, resolveu acabar com isso, com as violências, para que Gandhi pudesse retornar e liderar, então, o país. Então, essas situações foram importantes para que Mahatma Gandhi tivesse sucesso no seu empreendimento e foi considerado, então, uma grande liderança política, um ativista político.
em prol dos direitos humanos, e ele é conhecido hoje, então, como uma das grandes referências quando se fala em direitos humanos. Mas, por outro lado, existe pesquisas sobre outras práticas de Gandhi em que ele falhou, em que ele não cumpriu com algumas coisas que deveria realizar, né? Como, por exemplo, a questão do racismo, a questão das castas indianas também, porque havia essa desigualdade, né, esse preconceito em relação aos Dalits lá na Índia, e esse papel ele não cumpriu, né? Então os historiadores fazem algumas críticas em relação a esse tipo de comportamento do Gandhi, que ele não trabalhou em cima disso, né? Também em relação à questão da misoginia, né? Então se mostrava então machista em alguns aspectos, principalmente em relação à sua mulher. Então existe pesquisa sobre isso, e este mostra o lado humano, né? Então, apesar de Gandhi ser considerado a grande alma, como eu falei ali, Mahatma significa isso, né? Ele era um ser humano, ele tinha suas falhas, as suas limitações, ele era um homem de seu tempo, e que havia muito isso. Então, em alguns aspectos, ele não foi, não teve assim uma ação muito concreta em relação às situações que eu falei, de racismo, situações das castas e a questão do machismo também, né? Mas, de uma forma geral, né, de outro lado, ele foi considerado essa grande liderança política que retirou, então, a Índia sob o domínio, que estava sob o domínio dos britânicos, então, certo? Bom, então era isso, uma pequena história aí sobre o Mahatma Gandhi, uma figura histórica muito importante e que nos ensina, né, algumas coisas muito positivas. Sempre como eu falo, né, a gente precisa na história retirar aquilo que é bom, aquilo que foi feito de bom, a gente precisa manter essas coisas, melhorar aspectos positivos que a humanidade foi criando de coisas boas, e as coisas negativas a gente tem que descartar, né? Então, isso é bem importante quando a gente estuda história, certo? Então, até o próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau.